Técnico Raul Cabral, muito boa tarde. Domingo não é mais, é sábado. Compromisso interessante que a gente sabe que o Estúdio Luz tem. E você, na frente desse trabalho, está com um pensamento bem positivo, assim como a gente e os torcedores também. Gostaria que você falasse, já que o Concórdia, na última vez que esteve aqui, saiu derrotado. Esse trabalho que você está fazendo durante a semana é com esse pensamento de voltar à equipe do Meio-Oeste Catarinense com derrota? O objetivo do jogo é sempre buscar os 3 pontos. Acredito que vai ser um jogo bem difícil. A equipe do Concórdia é uma equipe qualificada. Vejo que hoje, dentro da Copa Santa Catarina, talvez seja a equipe que esteja apresentando o melhor futebol. Eu assisti os 3 jogos deles. Nós vamos ter que fazer um jogo bem consistente, equilibrado defensivamente, e que a gente possa conseguir ter uma efetividade na parte ofensiva para conseguir sair com resultado positivo. Creio que vai ser mais um jogo difícil como contra o Concórdia, como foram os outros que a gente enfrentou eles esse ano. É uma equipe que já vem entrosada, vem com uma sequência, assim como a nossa. Então acredito que vai ser um grande jogo, um jogo bom para ser assistido. O Raul, pegando o último jogo que foi contra o Nação em Joinville, você teve novidades na equipe. Léo Rico foi titular, o Alas ficou no banco, Rafael Lima e o Léo foram os zagueiros. O Giovani estreou sendo titular, o Ingro entrou na segunda etapa. Gostaria que você falasse sobre essas estreias, o Léo Rico na defesa, vai ser assim, com o Alas no banco, e o Giovani permanece na equipe? São possibilidades de atletas que chegaram, jogadores com boa qualidade. O Léo, a gente ganhou uma opção de um zagueiro canhoto com boa construção. Muito importante dentro do elenco a gente ter possibilidades, bons atletas em diversas funções. Acho que o Léo acrescenta bastante na questão de construção, de saída. Eu testei algumas variáveis em relação à questão de duplas de zaga. Esse ano já jogou o Rafael com o Alas, já jogou o Rafael com o William Rocha ano passado, jogou o Alas e o William Rocha. Agora, com a chegada do Léo, eu treinei ele com o Alas, treinei ele com o Rafa. Então, a gente está vendo as possibilidades para a gente encontrar a melhor maneira de jogar. Em relação ao Giovani, é um jogador que dispensa comentários em relação à questão de qualidade técnica e do histórico dele. Ele tem uma questão física, que ele ainda precisa, a questão de adaptação, porque ele ficou muito tempo parado, devido a uma lesão que ele teve no CSA no início da temporada. Ele já estava recuperado lá no CSA quando estava finalizando a Série C, ele acabou chegando aqui numa boa condição física, mas ainda sem ritmo de jogo. A ideia com o tempo é que ele, ganhando esse ritmo, a gente acredita que ele possa render cada vez mais. Demonstrou bastante qualidade técnica nos treinamentos e pelo histórico de carreira dele, pelo que a gente acompanhou dele para contratá-lo, a gente vê bastante qualidade. Sobre o Ingro, é um jogador que a gente já vinha mapeando desde 2021, a gente tentou trazer ele para cá, a gente não conseguiu, por algumas circunstâncias de mercado. Nesse momento surgiu a possibilidade novamente, o departamento de futebol conseguiu fazer a aquisição dele. Acho que é um jogador que é importante, que ele pode jogar como um meia, pode jogar como um ponta, pode jogar como um 9. É um jogador que tem boa qualidade técnica, tem força, tem boa capacidade de determinação. Eu acredito que vai nos ajudar também. O Raul, Ingro, Giovani, o Cleitinho, são jogadores, o Léo, jogadores que chegaram recentemente ao clube. A aquisição desses jogadores é para a permanência já da competição do ano que vem, as competições do ano que vem, ou só para o encerramento da Copa Santa Catarina? Não, a ideia, assim, no contexto geral, é a gente usar a Copa Santa Catarina, como a gente tem feito sempre, desde que eu cheguei aqui, assim, que a gente tem feito esse planejamento do clube, é usar a Copa Santa Catarina como um pontapé inicial de montagem da equipe para o ano de 2024. Então, tem alguns atletas que vão permanecer, tem esses atletas que estão chegando, a gente está procurando testar as possibilidades, né? Modificou um pouco o elenco, então é importante a gente testar situações. A Copa Santa Catarina, acho que é uma boa competição para ser feito isso. São jogadores de qualidade técnica que podem agregar bastante ao elenco, elevar nível. E se eles demonstrar essa capacidade, a gente acredita na continuidade deles para a sequência da temporada de 2024. Cleiton fez um belo gol no último jogo. Há a possibilidade de ele ser titular, daqui a pouco ele dar a vaga do Giovani? O Cleiton, na verdade, é um caso bem específico, assim. Né? Ele é um atleta que eu conheço há bastante tempo. Na verdade, o Cleiton foi meu atleta na base do Figueirense por 5 anos.
muito da vinda dele para cá passa por essa situação da proximidade que ele tem com a gente, e com o pessoal que trabalhou com ele no Figueirense e que conhece o histórico de carreira dele. Ele teve problemas delicados nos últimos anos em relação à questão de lesões que atrapalharam bastante a carreira dele. E a gente vinha conversando já há algum tempo, eu e ele, em relação à possibilidade de a gente voltar a trabalhar juntos. E nesse momento a gente conseguiu fazer essa aquisição. Acho que é um atleta que dispensa comentários, como eu falei sobre o Giovanni também, nível técnico e cognitivo muito acima da média. Só que fisicamente ainda precisa de um tempo de adaptação, tanto em relação à questão de treinamento, quanto em relação à questão de minutagem de jogo. Devido a esse período longo que ele ficou sem jogar, eu acho que a gente tem que fazer algo de maneira gradativa para que a gente não queime a contratação dele, ou que a gente não faça com que ele venha se lesionar. Então acho que os treinamentos são importantes, principalmente para essa questão de readaptação dele, em relação à questão da carga de treino, em relação à carga de jogo, a maneira de jogar. Como eu falei, a gente trabalhou muito tempo junto, então ele já tem uma ideia de como eu penso o futebol e como eu quero que ele venha atuar para mim. Ele pode jogar algumas maneiras diferentes, mas como ele demonstrou no jogo ali, a capacidade técnica dele de resolver problemas é muito grande. Um gol difícil de ser feito, não é normal, não é comum qualquer atleta conseguir fazer aquele gol. Ele fez pela capacidade técnica dele. A gente vai, na medida do possível, quando conseguir adaptá-lo, procurar usá-lo cada vez mais. Técnico Raul Cabral, do Hercílio Luz. A gente sabe que jogar em seu próprio campo é um dos fatores que não só a comissão técnica gosta, os jogadores, porque aí não tem aquelas viagens longas, o torcedor também adora. Gostaria de saber de você, nesse jogo contra o Concórdia, qual vai ser o fator fundamental para que o Hercílio, além de fazer um bom jogo, consiga um resultado que vocês tanto esperam, que é a vitória. Eu acho que o fator fundamental é o equilíbrio, porque vai ser um jogo bem complicado, assim, bem difícil. Na verdade, são duas equipes que já se enfrentaram algumas vezes na temporada, né? A gente se enfrentou no Campeonato Catarinense, se enfrentou 2 vezes na Série D. Os elencos são muito parecidos em relação àquilo que a gente enfrentou em outros momentos. O nosso elenco acho até que se modificou mais que o deles. Então, eles trocaram o treinador, tiveram algumas adaptações, algumas mudanças em relação à plataforma de jogo, mas vejo que deve ser um jogo bem difícil, então acredito que a palavra correta seria equilíbrio, né? Conseguir a gente ter uma consistência defensiva, conseguir ter uma efetividade na frente, buscar ter o controle do jogo através da bola. Mas eu acredito que vai ser um jogo bem pesado, mas eu tenho bastante confiança naquilo que a gente vem apresentando, que a gente possa sair com resultado positivo. Raul, pela qualidade do elenco, a gente sempre espera mais. O Hercílio entra no G4, mas não vem fazendo bons jogos, é preciso melhorar o rendimento. Como você vê isso? Eu acredito que a gente precisa melhorar o rendimento mesmo. Na verdade, assim, houveram algumas mudanças no elenco e essas mudanças de elenco geram tempo de adaptação desses atletas que chegaram em relação à questão do modelo de jogo. Isso é normal. A gente sofreu com esse tipo de situação no início da Série D também, quando houveram algumas modificações de elenco do Catarinense para a Série D, então a equipe oscilou em algum momento, até que gerasse uma adaptação e que a gente encontrasse uma maneira de jogar e encontrasse uma equipe ideal. Então, nesse momento, a gente está procurando testar algumas possibilidades dentro do elenco, dentro de treinamento e dentro dos jogos também. Acho que a gente oscilou em algumas partidas, realmente. Eu acho que a gente não fez nenhuma partida 100% consistente, com um nível técnico muito bom. Mas eu acho que o nível de competitividade da equipe, a equipe não perdeu. Eu vejo que a gente tem que continuar num processo de reconhecimento desses atletas que chegaram, para conseguir agregar a parte técnica deles dentro do grupo, para que a gente consiga evoluir como equipe, ter uma unidade maior, ter consistência defensiva e ofensiva para que a gente possa crescer dentro da competição no momento certo. Raul, a gente percebeu no último jogo que o Leozinho não foi relacionado. Falta um pouco de maestria dele nos jogos, que você percebeu que ele deve ficar esperando a próxima vez para entrar no jogo, ou essa opção sua pelo fato de contratual do atleta? Não, na verdade, é uma opção da comissão técnica. O tratamento dado para todos os atletas é igual. A gente procura botar em campo aqueles que estão rendendo melhor. É uma coisa que eu comentei, acho que depois do primeiro jogo contra o Inter de Lages, é que a gente teve uma queda técnica, física, e principalmente na questão mental devido à derrota para a Ferroviária.
Muitos atletas sentiram, o Léo acho que foi um dos atletas que sentiu essa situação, deixou cair um pouco na questão do dia a dia de treinamento, e foi isso que fez ele perder a vaga dele na equipe, mas está trabalhando, está buscando o espaço dele. Eu acho que a gente contratou jogadores de nível bom, isso gera uma concorrência no nível ainda maior, vai ter que continuar trabalhando para conseguir buscar o espaço, recuperar esse espaço que ele perdeu no dia a dia de trabalho. Vendo a Copa Santa Catarina com o Avaí com time alternativa mal, a Chapecoense também, enfim, fica com a mais certeza, você fica com a certeza que o Ercílio entrando, fazendo aqueles bons jogos do Catarinense, da primeira fase da Série D, vai realmente ser muito forte e vai entrar muito forte para ser campeão da Copinha? Eu vejo que ainda está no início da competição, né? Foram jogos bem disputados, num nível de equilíbrio grande. Algumas equipes estão oscilando dentro dos jogos ainda. Essa questão de equipes alternativas, né? Na verdade, equipes reservas, no caso do Avaí, da Chapecoense, eu vejo que às vezes tem alguns problemas em relação à questão de logística. O caso do Avaí, que jogou 2 partidas fora, isso gera uma questão de deslocamento, gera um desgaste em relação à partida anterior que eles haviam jogado, e isso às vezes pode atrapalhar o rendimento da equipe. Em relação à Chapecoense, a gente viu que a primeira rodada eles usaram uma equipe basicamente como estrutura, equipe sub-20, mas já nos outros jogos eles começaram a utilizar aqueles atletas que não vêm jogando na série B. Acho que é normal que haja essa oscilação nesse tipo de equipe, mas eu acho que com o transcorrer da competição, chegando mais para o final, eu acredito que as equipes vão estar melhor preparadas, né? Tem algumas equipes que estão em montagem, então nós mesmos estamos numa remontagem de elenco, né? Vieram alguns atletas e a gente está num processo de readaptação. Então, acredito que mais da metade para o final da primeira fase é que vai se desenhar as equipes que realmente vão conseguir a classificação e buscar o título da competição. Ô, Raul, quero te agradecer, né? Dizer muito obrigado e saber de você qual o recado que você gostaria de mandar para o torcedor num jogo tão importante como esse, aí que tu concorda. Não, agradeço, Baiano. Em relação à questão da torcida, o torcedor tem sempre dado um apoio total para a gente no dia a dia, e acho que a participação do torcedor está cada vez maior, né? A gente vê principalmente a questão das crianças, né? O estádio está cada vez mais cheio com crianças, e isso acho que é um ressurgimento do Ercílio Luz. O projeto conseguiu fazer com que o clube volte a ter a presença do torcedor, volte a realmente o torcedor se planejar, viver o Ercílio Luz jogar. Acho que muito pelos resultados que a gente apresenta em campo, porque o torcedor não gosta de assistir uma equipe que não briga, uma equipe que não tenta ganhar. E o que a gente tem visto nesses últimos anos é que está cada vez mais aumentando esse público e o apoio do torcedor. Uma outra crítica é normal, isso aí faz parte do processo. A gente vai continuar trabalhando e com o apoio do nosso torcedor vamos buscar sempre os 3 pontos.